Galera, último tópico então de eletromagnetismo. Cara, aprofundei no eletromag com vocês, só que isso é necessário. A UEM, o EPG, vários vestibulares cobram isso daí bem aprofundado, tá bom? Então aqui nós temos transformadores. Para que serve um transformador? É esse carinha aqui, tá bom? Ó, esse daqui é um bem antiguinho, tá? Mas é esse carinha aqui, ó. Tem uma entrada e uma saída, ou ao contrário, essa que eu chamei de saída pode ser entrada e aqui pode ser saída. Já vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Vou usar um multímetro e vou ligar ele na tomada, já vou mostrar para vocês. Usado para elevar ou reduzir a tensão, só que daí tem um detalhe. Se ele eleva a voltagem, reduz a corrente. Se ele abaixa a voltagem, aumenta a corrente. Sempre o inverso. Sabe por quê? A potência de entrada tem que ser igual à potência de saída. No caso ideal. No caso real, dá uns 90% mais ou menos. A potência de saída em relação à entrada. Então, a potência que entra aqui é igual a que sai aqui. O pio que entra aqui é igual ao pio que sai aqui. Aumentou voltagem, passa menos corrente. Diminuiu voltagem, a corrente aumenta. Lembra disso? Só funciona com corrente alternada ou pulsada. Há um século atrás, teve a chamada Guerra das Correntes entre o Thomas Edison e o Tesla, Nikola Tesla. O Tesla defendia a corrente alternada, o Edison defendia a corrente contínua. Qual foi a grande vantagem, qual o trunfo do Tesla para que a gente use hoje a corrente alternada? Esse carinha aqui, transformadores. Os transformadores permitem que a geração de energia fique muito longe do centro de consumo. Você aumenta a voltagem para transmitir energia, só que ela fica muito perigosa. Quando chega no centro de consumo, você reduz a voltagem para o consumidor. Isso só é possível com o uso de transformadores, e os transformadores só funcionam com corrente alternada. Inclusive eu vou fazer um teste de um transformadorzinho caseiro, que é esse carinha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar ele para vocês também. Aí eu vou ligar ele em uma fonte, essa fonte aqui, e isso vai na tomada. Só que essa fonte, ela é uma fonte de corrente contínua. Então esse transformador só vai funcionar se eu ficar pulsando a entrada dele. Eu tenho que ficar ligando e desligando o tempo todo para gerar uma energia pulsada. Transformadores apenas com corrente alternada ou pulsada. Qual o aspecto construtivo desses carinhas? Ele precisa de um núcleo de ferro. O núcleo de ferro pode ter vários formatos diferentes, mas ele tem a função de guiar o campo magnético ali por dentro dele. Então, quando eu tenho um núcleo de ferro, o campo magnético circula pelo ferro, não vai circular pelo ar. E com isso, o rendimento do transformador aumenta absurdamente. Enrolo o primário. Nada mais do que fio de cobre enrolado, com determinado número de voltas. Eu coloquei poucas voltas aqui. Ligo o primário numa fonte de tensão alternada. Quando eu fecho o circuito e essa fonte alternada começa a circular por esse solenoide, vai gerar um campo magnético variável, porque é uma fonte alternada. Esse campo magnético variável circula pelo circuito de ferro, como se fosse um circuito magnético. Só que circula de um lado para o outro, alternando. E vai entrar nesse segundo solenoide. O segundo solenoide está recebendo um fluxo magnético variável. Pela lei de Faraday e lei de Lenz, uma força eletromotriz induzida vai ser gerada. Então, transformador é totalmente baseado na lei de Faraday e lei de Lenz. Só que no secundário, o número de voltas é diferente do primário. No meu desenho foi maior. Então esse solenoide vai induzir uma voltagem maior no secundário. E é assim que funciona o transformador. A voltagem induzida no secundário é proporcional à diferença desse número de voltas. De modo que a equação fica aqui, ó. Voltagem 1 pelo número de voltas 1 é a voltagem 2 pelo número de voltas 2. Tem o dobro de voltagem? Desculpa, tem o dobro de número de voltas, vai ter o dobro de voltagem. Tem um triplo do número de voltas, o triplo de voltagem. Esse transformador que eu mostrei para vocês, ele é um 110-220. Tá anotadinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês.
esse lado deve ser ligado em 110 volts, e se eu ligar em 110 volts, aparece do outro lado 220 volts. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou montar a câmera focadinha e vou mostrar primeiro esse transformador comercial funcionando. Vou pausar e ajeitar a câmera. Então vamos lá, galera. Voltamos aqui no nosso esqueminha. A gente tem aqui o nosso voltímetro. Eu preciso colocar ele na escala de tensão alternada, que está aqui embaixo. Vou jogar ele direto na escala de 750 volts, para que ele possa medir mais, menos e tudo mais. Aqui está o 110, que eu estou chamando então de primário. Esse primário eu vou ligar na rede elétrica. O secundário, que é o fiozinho que está saindo daqui, eu já liguei, tá aqui, ó. Já liguei nos bornes do voltímetro. Como eu estou trabalhando com rede elétrica, eu isolei um aqui para evitar um curto-circuito. Então, legal, tá? Ligadinho o secundário, que é o que a gente vai ver aqui. Se esse cara tá falando a verdade, jogo 110 aqui, aparece aqui 220. Então é o que a gente vai ter que observar no transformador. Vou ligar ele na tomada. Eu tô sem o plugzinho, não tem problema, eu ligo direto aqui na tomadinha. Ligou o primeiro, ligou o segundo. E ali já aparece a voltagem no secundário, que tá aparecendo aqui, ó, 240 volts. Por que 240? Porque eu não tô ligando ele em 110, né? Eu tô ligando ele em 127. E provavelmente não deve estar dando 127 na rede elétrica, deve estar dando perto de 120. Então ele está dobrando a voltagem. Quando eu dobro a voltagem, a corrente cai pela metade. Porém, eu só estou usando um voltímetro, então nada acontece. Nenhuma energia consumida. Vou pausar e vou inverter a ligação agora. Então agora, galera, eu liguei o voltímetro na parte do 110, tá aqui atrás, ó. O voltímetro tá ligado aqui. E o 220, eu vou ligar na tomada. Só que eu não vou ligar numa tomada de 220, eu vou ligar numa tomada de 127. Então vou jogar aqui 127 ou aproximadamente 120. Vamos ver o que vai sair aqui no secundário agora. Aí, ó, ele está abaixando a voltagem. Perdeu o contato aqui, peraí. Aí. Eu estou jogando 120. Está aparecendo no secundário 61 volts. É que tem um LEDzinho queimado aqui. 61 volts. Então agora eu estou reduzindo a tensão. Então conforme eu ligo ele, eu reduzo a voltagem ou aumento a voltagem. Essa é a função de um transformador. Agora eu vou mostrar para você um transformador caseirão e ignorante, cara. Ele é fortinho. Então esse daqui foi eu mesmo que construí. Aqui é o interruptor de campainha, que vai fazer com que a gente use corrente pulsada. Então eu vou apertar bem rápido. Eu não posso ligar ele na tomada, porque eu fiz o primário com poucas voltas. O primário, ele entra onde está passando o meu fio aqui e vai por dentro do tubo. Ele tem apenas 100 voltas. O secundário é isso que você está vendo aqui fora. Esse secundário, ele tem 12.500 voltas. 125 vezes mais do que o primário. Então, esse transformador, ele manda 1 volt direto para 125 volts. Então, ele eleva muito a tensão. Eu vou usar uma fonte com vocês aqui de 24 volts. Quanto que eu vou gerar no secundário? Eu vou gerar no secundário 125 vezes 24. Vamos jogar aqui, ó, 125 vezes 24. Eu vou gerar aqui 3.000 volts. Se a gente estivesse numa sala de aula, eu daria choque em todo mundo da sala. O primeiro aluno colocaria o dedo aqui. 100 alunos, 200, 300 alunos. O último aluno colocaria aqui. E todos pulariam ao mesmo tempo. Ligando, lembrando, numa fontezinha dessa de 24 volts. Vou ligar lá na tomada. Tá aí, agora nós já estamos com a alimentação pronta. O que eu vou fazer é aproximar essas duas esferinhas. Vou aproximar bastante uma esferinha da outra. Mas elas não estão encostando.
Vamos ver se a gente consegue alguma centelha, alguma faísca. Dá pra ver tranquilamente na câmera ali, ó. Focar bem pertinho aqui, ó. Tá dando faísca aqui também, né? Porque eu acho que deve estar com mau contato. Legal. Então nós temos uma alta voltagem ali. Eu vou afastar novamente. Agora eu vou pegar uma lâmpada fluorescente compacta. Elas precisam de alta voltagem para ionizar o gás que tem aqui dentro. Vou colocar os contatos, os bornes dela aqui. Vamos ver se a gente consegue que essa lâmpada pelo menos pisque. Não sei se a câmera consegue pegar as piscadas da lâmpada. Elas estão fracas. Ah, deu para ver, tranquilamente. Então esse cara aqui gera altíssima voltagem. Transformadores de... como é que fala? Transformador de lâmpada de neon trabalha dessa maneira. E outros transformadores também. Elevador de voltagem gigantesco. Legal? Vou dar uma pausadinha e já volto. Legal, né, galera? Expliquei para vocês como é que funciona então os transformadores. O objetivo de eu fazer isso daqui foi única e exclusivamente dar choque em alunos. É uma pena que a gente está agora na nossa pandemia, só que normalmente eu preciso de muito aluno para brincar com isso daqui. Tem que ter 100, 200 alunos na sala, todo mundo faz uma roda gigante. Cara, a incidência de transformadores ela não é muito alta, uma incidência baixa, porém aparece em vestibulares. Então eu vou encaminhar, cara, pouquíssimos exercícios para vocês, 2, 3 exercícios, para vocês darem uma treinadinha nisso daqui. E com isso, nós finalizamos o estudo do eletromagnetismo. Até o próximo conteúdo, povo. Um abração, até mais!